Vamos estudar matemática? O capítulo é o capítulo 2, que a gente ainda precisa rever alguns conceitos. E vamos começar aqui na página 126, que fala de localização, né? Sempre importante analisar bem esta página, as imagens. E aqui nós vamos perceber que a matemática ela está presente em praticamente tudo na nossa vida, nos jogos, quando nós vamos à rua, a placa do carro, sempre nós vamos encontrar os números. Na página 129, começa a falar sobre o calendário. Qual a importância da gente estudar o calendário? O calendário ajuda na sequência numérica, os dias da semana. Então, se você tem um calendário na sua casa, que praticamente todo mundo tem um calendário na sua casa ou no celular, marca lá no calendário que dia é hoje, qual o dia da semana, tem alguma data comemorativa importante nesse mês? E aí você vai sinalizando. Tem também a reta numérica. A reta numérica ela se encontra na página 130 do nosso livro e ela pede para completar a sequência numérica que já está na sua cabecinha, porque você já consegue completar o calendário, vai tirar de letra a reta numérica, observando sempre que na reta do 0 ao 1 tem um espaço, do 1 até o 2 é o mesmo espaço também. Outra atividade para a gente treinar bastante a sequência numérica é o ligue pontos. Aqui no nosso livro tem na página 131 a girafa, e aí você vai completar seguindo os pontinhos e depois vai fazer uma pintura bem bacana da girafa. Quem sabe você capricha na pintura e manda fotos para a gente ver. Depois que você estiver sabendo bastante a sequência numérica, aqui, se você já sabe contar até o 30 e já sabe colocar o antecessor e o sucessor, você está nota 10. Antecessor é quem vem antes e sucessor é o que vem depois. Tem atividades, né, para você continuar completando quem vem antes e depois na página 132. Tem as casinhas, como se cada numeral estivesse morando numa casinha e você vai completando aí, sem mistério nenhum, ó, super fácil. Um desafio na página 133, que você precisa descobrir onde é a casa do amigo de Lucas, que também é um personagem desse livro. E aí tem dicas. A casa de Juca tem 2 andares. Juca, no caso, é um amigo do Luquinhas. Aí você vai eliminando. Se a casa de Juca tem 2 andares, aqui tem um andar só, você já vai riscando. Tudo que não combinar com o que está na dica, vai por eliminação. E em seguida, outro assunto importante desse capítulo, estimativas, né? Estimar é calcular de forma aproximada. Sem contar, você vai olhar aqui para a imagem e você vai tentar dizer quantas petecas você acha que tem aqui nessa figura. E vai marcar a alternativa. No caso aqui, eu marcaria menos de 20 petecas. Na página 136, mais atividades envolvendo estimativas. Uma boa ideia é aqui você pegar um copo que tem na sua casa, uma jarra, vai enchendo o copo com água e veja quantos copos são necessários para você encher a jarra que tem aí na sua casa. É claro que serão respostas diferentes, porque o tamanho do copo é diferente, o tamanho da jarra é diferente, mas dá para fazer uma estimativa. Os exercícios seguintes também envolvem esse assunto, até você chegar na página 138, que envolvem os números ordinais. Ordinais quer dizer
ordem. E é aquele número que, ao invés de você escrever o número 1, o número 2, você vai colocar ao lado uma bolinha e um tracinho, que tem aqui no seu livro. E aí, o número 1, quando você coloca uma bolinha e um tracinho do lado, ele deixa de ser número 1 e a gente lê primeiro, e assim os outros acompanham. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Você precisa saber agora, nesse momento, até o 10º, ok? Muito fácil. Ah, e na página 139, qual a posição da Nina? A Nina é feminino. Então, ao invés de você colocar segundo, vai colocar segunda. Então, ao invés de colocar o ozinho com um tracinho embaixo, você vai colocar a letrinha A com um tracinho embaixo. Até na página 141, que também tem um exercício bem legal, e aí você vai ver um gráfico. Esse tipo de gráfico se chama gráfico de barras. Aqui, a turminha, ela votou para ver quem será o representante da turma, da sala de aula. E aí tem o nome das pessoas que votaram. Tem o nome dos candidatos, né? Podem ser representantes. A Paula, o Lucas, o João e a Leia. A Paula está aqui sinalizada no gráfico de barras com a cor rosa. Então, a cor rosa foi até o número 4. Então, quantos votos a Paula recebeu? 4. Analisando esse gráfico, a gente tem condições de responder as perguntas a seguir. Você vai ver quem recebeu mais votos. Olha o tamanho da barrinha. A barrinha da Leia. A Leia ganhou, né? Ela vai ser a representante dessa turma. Vamos então para direita e esquerda. O livro aqui está pedindo para a gente pintar a mão com tinta, carimbar a mãozinha aqui para sabermos qual é a mão direita e qual é a mão esquerda, porque aí fica fácil. Você sabendo qual é a sua mão direita e qual é a sua mão esquerda, quando falarem para você, vire à direita, você já sabe. A mão que eu escrevo é a direita, então já sabe o lado. Ou, se você for canhoto, é a mão que você não escreve. Né? Quem escreve com a mão direita é destro, quem escreve com a mão esquerda é canhoto. Se você escreve com a mão esquerda, vire à esquerda. Então, você vai virar para o lado da mão que você escreve, porque você é canhoto. Mas aqui, se você não tiver a tinta em casa, coloca a sua mãozinha em cima, faz o contorno dela e depois pode seguir as instruções. Fazer um anelzinho no dedo da mão direita para marcar. Pode amarrar uma fitinha na mão direita, até você gravar bem qual é a mão direita e a esquerda. Isso é a lateralidade. A gente sabendo bem o que é direita e esquerda, na página 144 nós temos a localização. E aí, quando você estiver em algum lugar e alguém falar para você, vá em frente, vire à direita, vire à esquerda, você vai chegar no lugar que você quiser, rapidinho, porque você sabe se localizar. Por isso tem esse labirinto aqui na página 144. Na página 146, tem o assunto do dia e da noite. E aí vem uma história em quadrinhos, uma história bem legal, de uma família que mora no Japão. E a menina, personagem aqui dessa historinha, que é a personagem do livro, ela está no Brasil. Então ela quer conversar com a amiga que está no Japão. Só que tem um problema. Enquanto aqui é dia, no Japão é noite. E o livro também traz a ilustração aqui, ó, do globo terrestre, o planeta Terra. Dá para a gente iluminar até com a lanterna do celular aqui. Aí, o lado que for iluminado é o lado que é dia. O outro lado da esfera é noite, porque não recebe a luz não tem como atravessar.
Essa é a explicação do dia, enquanto é dia de um lado do planeta, do outro lado é noite. Então, aqui as amigas vão ter que se entender aí, né? Escolher um horário em que as duas não estejam dormindo. De repente, 8 horas da manhã, para quem está no Brasil, e 8 horas da noite para quem estiver lá no Japão. Esse é o assunto do dia e da noite, e depois você vai ter essa referência para desenhar o que você faz de manhã, de tarde e de noite. Para você saber bem, não ficar com dúvida, a parte da manhã é a parte antes do almoço, e a parte da tarde, tudo que você fizer depois do almoço. E à noite já está escurecendo, não tem como errar. Na página 149, tem um teatro aqui, e o interessante é a gente explorar bastante essa imagem, contar quantas cadeiras tem no teatro, a ordem das fileiras, colocar lá, primeira fileira, quem está sentado mais pertinho, quem está mais perto do palco, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétima, ou melhor, primeira fileira, segunda fileira, são 7 fileiras. Quem vai ficar na 7ª fileira? No palco. Tem quantos personagens? Quantas árvores? E aí, quantas pessoas foram assistir esse espetáculo? Dá para a gente explorar bastante a imagem. E vamos seguindo. Tem um exercício aqui também bem fácil na página 150 para contar as frutinhas, descobrir quais frutas tem maior quantidade, escrever o nome das frutas, que eu sempre falo, quanto mais você escreve, quanto mais você vai perguntando como se escreve as palavras, mais rápido você aprende a ler. Criança é muito esperta, hein? Vai escrever aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e aí você vai fazendo listas também e vai batendo de acordo com o conteúdo que nós estamos estudando em português. Página 152 tem aqui uma roda, ou melhor, 2 rodas, a roda de fora e a roda de dentro. E aqui, como eu já falei, explorando esses conceitos, né? Fora, dentro, pares, né? Porque tem uma questão aqui, quantos pés estão na roda de dentro? Então, você vai contar cada pé e não por par. E finaliza o capítulo 2 do nosso livro com aqui essa imagem que tem aqui uma caixinha com palavras-chave. Essas palavras serão encaixadas nas ilustrações que estão aqui na página 154. Números ordinais. Aí tem uma fila. Se tem uma fila, números ordinais, eu preciso saber a ordem de quem está na fila. Localização. Localização vai combinar com o mapa. Manhã, tarde, noite. O relógio, né? O passar do tempo. E números no nosso dia a dia. Quando a gente sai, a gente vê números por toda parte. E aqui tem um exemplo da placa de carro. Então, esse capítulo eu tenho certeza que você vai entender ele muito bem. E quando nós voltarmos, nossa, você vai ter condições de avançar muito mais. Beijinhos!